Meu nome é Ana Paula, eu tenho 32 anos e moro em Patos de Minas, aqui no interior de Minas Gerais. Sou mãe de 2 filhos que hoje já estão quase virando adultos. E sou professora. Professora de crianças pequenas, sabe? Aquelas bem agitadas, cheias de perguntas e com uma energia que às vezes parece que vem de outro planeta. E eu amo isso. Amo estar em sala de aula, ouvir aqueles gritinhos, ver aqueles olhinhos curiosos me olhando como se eu fosse a pessoa mais inteligente do mundo. Me dá uma força que eu nem sei explicar. Mas nem sempre foi assim. Aliás, se alguém me dissesse há alguns anos que eu estaria aqui hoje, de pé, com essa vida que eu construí com tanto suor, eu juro que eu não acreditaria, porque teve uma época em que eu não conseguia levantar da cama. Eu não conseguia nem me olhar no espelho. Só chorava. Chorava de um jeito que não vinha lágrima, só um vazio. E é difícil dizer isso porque eu sou uma mulher forte, sempre fui. Mas às vezes, a vida quebra a gente de um jeito tão fundo que parece que a gente nunca mais vai se juntar de novo. Hoje eu conto minha história com mais calma, com mais clareza. Mas teve um tempo em que até falar doía. E eu sei que tem muita mulher passando por isso agora. Perdida. Cansada. Achando que não tem mais saída. Por isso eu tô aqui contando. Porque eu queria ter ouvido uma história como a minha naquela época. Talvez tivesse doído um pouco menos. Bom, como eu disse, eu sou mãe de 2 filhos. O Lucas e a Isadora. Eles são tudo pra mim. Meu motivo, minha coragem, minha alegria. Hoje em dia eles estão grandes, já me ajudam, cuidam de mim até. Mas quando tudo aconteceu, eles ainda eram pequenos. Um tinha 7, o outro 5. Eu olho pra trás e vejo 2 criancinhas assustadas, olhando pra uma mãe que não sabia mais ser mãe. E meu coração aperta, sabe? A gente morava numa casinha simples aqui no bairro Alvorada. Não era grande, mas era aconchegante. Tinha planta na varanda, cortina de crochê na janela, cheiro de café e pão fresco de manhã. E amor. Tinha muito amor. Porque eu era casada com o Marcelo, um homem que foi meu companheiro por mais de 10 anos. Ele era motorista, trabalhava viajando para transportar mercadoria entre cidades. A gente se conheceu num forró, acredita? Ele me chamou para dançar todo sem jeito, tropeçando nos próprios pés. E eu ri. E ele riu de volta. E ali começou tudo. O Marcelo era calmo, daqueles que falava baixo, mas tinha uma presença forte. Não era de grandes gestos, mas todo dia de manhã deixava o café passado para mim na mesa antes de sair. Quando ele viajava, ligava no fim da noite só para ouvir minha voz e perguntar se eu e as crianças estávamos bem. A gente tinha briguinha boba, como todo casal, mas nada sério. Nosso amor era tranquilo. Eu sentia que podia confiar nele de olhos fechados. Eu cuidava da casa, dos meninos, fazia uns bolos para vender na vizinhança e completar a renda. E assim a gente ia levando. Com pouco, mas com paz. Eu era feliz, de verdade. Não uma felicidade de filme, cheia de glamour. Era aquela felicidade silenciosa, que mora nas pequenas coisas. Num abraço, num bilhete deixado na geladeira, num domingo de macarronada com a sogra falando alto e rindo das histórias antigas. Mas aí a vida resolveu me dar uma rasteira. Eu não gosto de dar muitos detalhes logo no começo, porque ainda dói. Mas eu prometo que vou contar. Só preciso que você entenda quem eu era antes disso. Porque depois que tudo desmoronou, eu quase esqueci. Quase esqueci que eu já fui feliz, que eu já fui forte, que eu já tive uma vida inteira. E recuperar isso foi um processo. Um caminho longo, cheio de tropeços, silêncio, raiva, medo. Às vezes eu me pego lembrando de manhãs simples, como a última em que ele tomou café comigo. Era uma terça-feira. Ele saiu com pressa, esqueceu a carteira e teve que voltar para pegar. Me deu um beijo apressado na testa, disse "Te amo", com a boca meio cheia de pão, riu e saiu. Eu não sabia que era a última vez que eu ia ver aquele sorriso. Eu não fazia ideia. A gente nunca sabe, né? A gente vive achando que vai ter amanhã, que vai dar tempo de consertar, de aproveitar, de dizer de novo. Mas nem sempre dá. Depois daquele dia, minha vida virou outra. E eu me perdi por um tempo. Me escondi do mundo. Me escondi de mim. Se não fossem meus filhos, eu não sei o que teria acontecido comigo. Eles foram meu chão mesmo sem saber. Me olhavam com uns olhinhos assustados, esperando que eu fosse forte. E eu não era, mas fingi. Pelo menos tentei.
Hoje, muitos anos depois, eu consigo respirar de novo. Consigo sorrir de verdade. Ainda tem saudade, ainda tem dor, mas tem também uma sensação de que eu sobrevivi. E isso pra mim já é tudo. Porque teve uma fase em que eu achei que não ia conseguir. Que a dor ia me engolir pra sempre. Eu não sei em que ponto você tá agora, ouvindo isso. Mas se for num desses momentos escuros, segura firme. Segura em qualquer coisa que ainda tenha um pouquinho de luz. Às vezes a gente só precisa de um fiozinho de esperança pra não soltar. Pra continuar. Bom, agora que você já me conhece um pouco, eu vou contar como tudo aconteceu. Não porque eu gosto de lembrar, mas porque talvez isso ajude alguém. Porque contar a minha história hoje é como dizer pra outra mulher: você também vai conseguir. E acredite, vai mesmo. A minha vida antes da tragédia era simples, mas cheia de sentido. E eu falo isso com o coração apertado, sabe? Porque na época eu não tinha a dimensão da sorte que era acordar todo dia e saber exatamente o que esperar. Acordar com o barulho da chaleira no fogão, com os passos apressados do Marcelo pegando as coisas dele antes de sair, com o Lucas e a Isadora se engalfinhando por causa de um brinquedo logo cedo. A gente reclama da rotina, mas só dá valor quando ela desaparece. Eu e o Marcelo construímos nossa vida juntos, do zero. Quando casamos, a gente morava num quartinho nos fundos da casa da mãe dele, Dona Zuleide, que sempre foi uma figura. Mandona, implicante, mas de um coração enorme. Me ensinou muita coisa. Até hoje me emociona quando lembro do quanto ela segurou minha mão quando tudo desandou. Mas naquela época, quando a vida ainda era leve, a gente só pensava em crescer. Marcelo vivia sonhando em comprar uma casinha, só nossa, mesmo que pequena. E me prometia isso como se fosse um castelo. E conseguiu. Depois de muito aperto, muita economia, muita marmita e sábado trabalhando extra, ele me levou para ver a casinha no bairro Alvorada. Quando eu entrei e vi aquela varanda pequena com espaço para pendurar minhas samambaias, eu chorei. E ele chorou também. A gente se abraçou ali mesmo, no meio da sala vazia, com cheiro de tinta fresca. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. A gente montou tudo devagar. Compramos os móveis aos poucos. Cada coisa tinha uma história. A cama do casal era um presente da minha mãe. O sofá ganhamos usado de uma vizinha que estava se mudando. A geladeira a gente comprou parcelada em 10 vezes, com medo de não conseguir pagar. Mas conseguimos. A vida era apertada, mas era nossa. E tinha amor em tudo, sabe? Até nas brigas por besteira, como quando ele deixava a toalha molhada em cima da cama, ou quando eu esquecia de colocar sal no feijão. A gente se implicava, mas era só isso, implicância. Sempre terminava com um beijo, um riso, um "te amo" sussurrado. Os meninos eram pequenos, mas já puxavam um pouco de cada um. O Lucas, mais velho, puxou o jeito calado do pai. Observador, esperto. Já a Isadora era uma tempestadezinha, cheia de energia, fazia todo mundo rir. Eu vivia cansada, claro, porque criança pequena em casa é um furacão. Mas era um cansaço bom, aquele que a gente sente no corpo, mas não no coração. Marcelo saía para trabalhar de madrugada. Às vezes eu nem ouvia ele saindo. Quando dava, ele me deixava um bilhetinho. Outras vezes ele sussurrava no meu ouvido antes de ir. Eu sempre ficava com um medo escondido, sabe? Aquela angústia boba de mulher que vê o marido na estrada. Mas ele sempre dizia que dirigia devagar, com cuidado, que não precisava me preocupar. E eu acreditava, porque confiar nele era natural. Ele nunca me deu motivo para desconfiar. Era um homem direito, simples, que trabalhava duro e fazia tudo pela gente. Durante o dia, enquanto ele estava na estrada, eu cuidava das coisas da casa, das crianças, e ainda fazia uns bolos e doces para vender na vizinhança. Tinha gente que já encomendava toda semana. O dinheiro ajudava no fim do mês e me dava aquela sensação boa de estar contribuindo, de não deixar tudo nas costas dele. À noite, quando ele voltava, a casa se enchia de novo. Ele sempre trazia uma besteirinha para as crianças. Um doce, um carrinho, um caderninho de colorir. E eu fingia brigar, dizia que não precisava gastar, mas por dentro achava lindo aquele carinho todo. Ele gostava de contar como foi o dia, o que viu na estrada, os clientes novos, as estradas ruins, as boas. Às vezes ele chegava cansado, mal falava e ia direto pro banho. Mas até no silêncio dele, eu encontrava paz. A gente fazia planos. Sonhava em um dia reformar a casa, construir
Um quartinho para os meninos, quem sabe comprar um carro maior. Ele queria que eu voltasse a estudar também. Sempre falava isso. Você leva jeito para ensinar, Ana. Devia fazer um curso. Tentar dar aula um dia. Eu ria. Dizia que já dava aula demais para os dois pestinhas lá de casa. Mas no fundo, aquilo me fazia sonhar. Ele acreditava em mim de um jeito que nem eu mesma conseguia. Tinha dias em que a gente brigava feio, claro. Não vou mentir. Às vezes por conta de dinheiro, às vezes porque ele chegava estressado e eu já estava esgotada com as crianças. Mas nunca dormimos brigados. Isso era uma coisa nossa. Podia ser orgulho, podia ser raiva, mas sempre um dos dois. Cedia antes de apagar a luz. Isso mantinha nosso amor vivo, real. Sem perfeição, mas com presença. Eu me sentia segura. Me sentia cuidada. Não que ele fosse de fazer declarações. Não era mesmo. Era homem do tipo mais fechado, mas demonstrava no jeito de ajeitar o travesseiro para mim antes de deitar. No cuidado com os meninos. No jeito que ajeitava o ventilador toda noite para ficar virado pro meu lado. Essas coisinhas que parecem tão pequenas, hoje são as que mais doem de lembrar. Eu lembro até hoje do último domingo que a gente passou junto. Foi um dia tão comum. Almoço na sogra, sonequinha à tarde, as crianças brincando no quintal com a mangueira, a gente deitado na rede, falando da vida, sem pressa de nada. Ele me olhou e disse, do nada: às vezes acho que sou o homem mais sortudo do mundo. E eu ri. Fiz piada. Chamei ele de bobo. Mas aquilo ficou comigo. Como se ele tivesse sentido alguma coisa. Como se o coração dele já soubesse que a nossa história ia mudar. Eu só queria que aquele dia tivesse durado mais. Só mais um pouquinho. Só mais uma tarde simples, com ele deitado do meu lado e o barulho dos meninos ao fundo. Eu não sabia que aquela ia ser a última vez que tudo estaria em seu lugar. Na época, eu nem imaginava que o chão podia desaparecer assim. Que a gente podia acordar num dia comum. E de repente tudo, absolutamente tudo, mudar. E foi exatamente o que aconteceu. O dia em que tudo começou a desmoronar foi uma quarta-feira, como qualquer outra. Acordei cedo, fiz o café, arrumei as lancheiras das crianças, coloquei o uniforme, do Lucas que já estava amassado e dei um jeitinho com o ferro, tudo naquela correria de sempre. Marcelo tinha saído antes do sol nascer, como de costume. Me deu um beijo leve na testa e disse que voltava no fim do dia. Ia fazer uma entrega em Uberlândia, e depois voltava direto para casa. Era para ser só mais um dia. De manhã, levei as crianças para a escola, e depois fui entregar uns bolos que tinha feito para a encomenda de uma vizinha. Fiquei um tempo conversando, com a dona Marta, que sempre me segurava no portão contando história da época dela. Eu ria, fingia que tinha pressa, mas adorava aquelas conversas. Cheguei em casa, lavei roupa, arrumei a casa, separei feijão para colocar de molho, a vida seguia. Foi no começo da tarde que meu telefone tocou. Eu estava com a mão cheia de sabão, limpando o banheiro, quando ouvi o toque. Corri, enxugando na toalha de qualquer jeito. Olhei no visor. Número desconhecido. Quase não atendi. Mas atendi. Do outro lado, uma voz calma, educada, me chamou pelo nome completo. Disse que era da Polícia Rodoviária Federal. Meu coração gelou na hora. Senti o chão sair debaixo dos meus pés. Ainda lembro palavra por palavra daquela ligação, como se estivesse gravada dentro da minha cabeça. Senhora Ana Paula, seu marido, Marcelo de Souza, sofreu um acidente na BR-365. Ele está em estado grave e foi levado ao hospital municipal. A partir desse momento, eu parei de ouvir. Fiquei muda. O celular escorregou da minha mão e caiu no chão. As pernas tremiam. Eu mal conseguia respirar. Eu queria acreditar que era engano, que não podia ser o meu Marcelo, que tinha algum erro. Mas era ele. Era o nosso carro. Era o nome dele. Era a nossa vida se partindo ao meio. Saí de casa como uma doida. Pedi para a vizinha olhar as crianças. Peguei um táxi com as mãos tremendo, sem nem saber o que falar. Cheguei no hospital com o coração disparado, com medo do que ia encontrar. Fiquei esperando horas na recepção, sem nenhuma resposta concreta. Só diziam que o estado era grave. Grave. Essa palavra não saía da minha cabeça. Quando finalmente me deixaram entrar, ele já estava na UTI. Tinha tubos, fios, máquinas apitando. Eu quase desmaiei. Aquilo não parecia com o Marcelo. Era o corpo dele, mas não era ele. O rosto estava machucado, tinha hematomas nos braços, no peito. Mas o pior não era o que dava para ver. Era o silêncio.
Aquele silêncio de hospital que parece que grita dentro da gente. Fiquei ali do lado da cama, segurando a mão dele. Falei baixinho, disse que estava ali, que ele ia sair dessa. Que a gente ainda tinha muito para viver, que os meninos estavam esperando ele voltar para casa. Eu chorei tanto naquele dia que achei que não ia mais ter lágrima para depois. Os médicos disseram que ele tinha batido de frente com um caminhão. Ninguém soube explicar como. O tempo estava bom, a estrada estava seca. Disseram que podia ter sido um mal súbito, um cochilo ou outra coisa. A palavra suicídio ficou flutuando no ar, mas ninguém teve coragem de dizer. E eu não aceitei. Eu não queria nem pensar nessa possibilidade. Marcelo nunca teria feito isso. Não com a gente. Mas quanto mais o tempo passava, mais as perguntas começaram a vir. Por que ele não freou? Por que saiu da pista? Onde ele estava antes do acidente? Com quem ele falou? As respostas não vinham. Só vinham mais dúvidas. Mais angústia. Marcelo. Ficou uma semana na UTI. Eu ia todo dia, passava o dia inteiro lá, só voltava à noite para ver as crianças. Não tinha muito o que dizer para elas. Só dizia que o pai estava dodói, que ia ficar tudo bem. Mas por dentro eu já sentia que não. Ia no 8º dia, ele teve uma parada cardíaca. Os médicos tentaram reanimar, tentaram tudo, mas não conseguiram. E assim, ele se foi. Eu lembro do som que saiu da minha boca quando me deram a notícia. Não foi um choro, foi um grito. Um grito que veio do fundo, que rasgou minha garganta. Eu caí no chão. Senti como se o mundo tivesse acabado ali. Como se eu tivesse perdido não só meu marido, mas metade de mim. Eu não sabia como continuar. Eu não sabia o que fazer. Voltei para casa como um zumbi. Olhei para o sofá onde ele se sentava, para o chinelo ainda largado no canto, para o travesseiro dele com o cheiro ainda ali, e desabei. Eu não queria comer, não queria falar, não queria nada. Só queria que tudo fosse mentira. Os dias que se seguiram foram um borrão. Velório, enterro, gente entrando e saindo, palavras de consolo que não consolavam. Os meninos olhando para mim com olhos assustados. E eu? Eu estava vazia. Era como se eu tivesse morrido junto com ele. Mas o pior ainda estava por vir. Foi, na semana seguinte, mexendo nos documentos dele, que eu encontrei a primeira pista de que tinha algo errado. Um extrato bancário com um saque alto, feito em um lugar que ele nunca mencionou. Depois, achei um papel amassado no bolso de uma calça, suja. Um bilhete, com um nome de mulher e um número de telefone. Ali começou a segunda parte do meu luto. A parte que eu nem sabia que existia. Porque a dor de perder é insuportável. Mas a dor de descobrir que você talvez não conhecia a pessoa que amava, essa é outra coisa. Eu ainda não sabia, mas minha vida estava prestes a mudar de novo. E, daquela vez, seria de um jeito que eu nunca imaginei. Depois que encontrei aquele bilhete, meu coração ficou mais inquieto do que já estava. Era um papel dobrado, amassado, quase imperceptível no bolso da calça jeans que ele tinha usado pouco antes do acidente. Tinha só um nome: Valéria, e um número de telefone escrito com letra corrida. Aquilo me queimou a palma da mão. Fiquei olhando para o papel como se ele fosse explodir. Sabe quando você sente que algo dentro de você quebrou? Não com barulho. Quebrou em silêncio. Só que de um jeito que você sabe que nunca mais vai voltar a ser inteiro. Fiquei dias olhando para aquele número sem ter coragem de ligar. Inventei desculpas. Me dizia que podia ser só uma colega de trabalho, alguém que comprou alguma coisa dele, alguma entrega. Mas no fundo, uma parte de mim já sabia. A gente sente. A gente sempre sente. Só que a gente finge que não. Até que num sábado à tarde, quando as crianças estavam na casa da minha mãe, eu peguei o telefone e disquei. O coração batia tão forte que eu quase desliguei antes de chamar. Tocou 3 vezes. E uma voz feminina atendeu, seca. Alô? Minha voz saiu trêmula. Oi, quem fala? Valéria. Quem tá falando? Fiquei em silêncio por alguns segundos, o nome dela batendo na minha cabeça como uma martelada. A voz dela era firme, madura, diferente do que eu esperava. Respirei fundo e falei. Aqui é Ana Paula, esposa do Marcelo. Ela ficou muda. Não teve surpresa na reação. Não teve um quem. Não teve susto. Teve silêncio. E esse silêncio me disse mais do que qualquer resposta. Ele... Comecei. A voz falhando. Ele faleceu semana passada.
Teve um acidente na estrada. Ela respirou fundo. E só disse: Eu sei. Aquela frase me desmontou. Você sabia? Eu soube pelo jornal, mas imaginei que alguém me procuraria. Eu não consegui responder. As lágrimas começaram a cair e a mão que segurava o celular tremia. Eu me sentei no chão da cozinha sem conseguir raciocinar. Há quanto tempo? Perguntei num sussurro. Ela hesitou. E então, com uma frieza controlada, respondeu. Quase 1 ano. 1 ano. 12 meses. Enquanto ele estava comigo, deitado ao meu lado, brincando com os filhos, fazendo planos para a gente reformar a casa, ele estava com ela também. Ele tinha uma outra vida, uma outra mulher. Você sabia que ele era casado? Perguntei, tentando não gritar. Sabia. Ele nunca mentiu sobre isso, mas dizia que o casamento de você estava acabando, que só estavam juntos pelas crianças, que ele não queria te machucar. Eu quase ri. Não de graça, de desespero. Ele dizia que não queria me machucar, e mesmo assim, me destruiu. E você? Perguntei. Achou normal isso? Ela ficou em silêncio por um tempo, e depois respondeu com um tom mais baixo. Eu me apaixonei, Ana Paula, e quando a gente se apaixona, às vezes, escolhe não ver certas coisas. Desliguei sem dizer mais nada. Fiquei ali, sentada no chão, olhando pro nada. O Marcelo, o meu Marcelo, o homem que eu achei que conhecia até o último fio de cabelo, tinha uma amante. E não por uma noite, não por um deslize, por 1 ano. Comecei a lembrar de tudo com outros olhos. As viagens que ele dizia que demoraram por causa de pneu furado, as mensagens que ele apagava rápido, as ligações que ele atendia no quintal, os dias que chegava mais calado. Tudo começou a fazer sentido. Tudo começou a doer de novo, mas de um jeito diferente. A dor da perda virou dor de traição. Uma traição dupla. Porque ele me deixou. Mas antes de ir, já tinha me deixado de outro jeito. Já não era meu havia muito tempo. E eu não percebi. Ou não quis perceber. Fiquei com raiva, com nojo, com vergonha. Vergonha de ter sido enganada, de ter acreditado, de ter defendido ele tantas vezes, até de mim mesma. E o pior foi olhar para os meus filhos e saber que eles também foram enganados. Que o pai que eles amavam tanto tinha mentido para todo mundo. Eu me sentia suja por dentro. Como se tudo que a gente viveu tivesse sido uma mentira. Por alguns dias, me fechei completamente. Não quis falar com ninguém. Minha mãe ficava ligando, tentando ajudar, mas eu não conseguia nem explicar. Como explicar que você tá de luto por alguém e ao mesmo tempo sente ódio dessa pessoa? A cabeça da gente não sabe lidar com isso. Não tem lugar onde guardar esse tipo de dor. Comecei a ter crise de choro do nada. Perdi a vontade de comer, de levantar da cama. Só levantava por causa das crianças. Por elas. Porque eram a única coisa que ainda me ligava ao mundo. E mesmo, assim, sentia uma culpa enorme. Porque eles sentiam falta do pai. Choravam, perguntavam quando ele ia voltar, se dava para ver ele no céu. E eu só conseguia pensar no quanto ele tinha nos traído. Um dia, encontrei o Lucas desenhando. Era ele e o pai na estrada, com um caminhão ao fundo e um coração entre eles. E ali eu desabei. Porque por mais que ele tivesse feito tudo, aquilo para eles ele ainda era herói. Ainda era pai. E foi nesse dia que uma coisa dentro de mim começou a mudar. Eu percebi que, por mais doloroso que fosse, eu precisava entender. Precisava saber a verdade inteira. Porque era só assim que eu ia conseguir seguir em frente. E proteger meus filhos. E a mim mesma, foi aí que eu decidi que não ia parar por ali. Que eu ia descobrir tudo. Ia atrás de quem fosse preciso. Porque eu merecia saber quem era de verdade o homem com quem eu dormi por quase 10 anos. E foi nesse caminho que muita coisa veio à tona. Coisas que eu nunca imaginei. Coisas que iriam mudar, mais uma vez, tudo o que eu pensava sobre o Marcelo. E sobre mim mesma. Depois que desliguei o telefone com aquela mulher, a tal Valéria, parecia que um buraco se abriu dentro de mim e eu não sabia mais como fechar. Tudo o que eu sentia era confuso. Era luto, raiva, tristeza, humilhação, amor e ódio. Tudo misturado. Eu mal conseguia dormir. À noite, eu ficava deitada olhando para o teto, lembrando de tudo que a gente viveu, e me perguntando o que foi. Real. A pior parte não era ele ter traído.
Era ter morrido antes de me dar qualquer explicação, mas alguma coisa em mim não conseguia deixar aquilo quieto. Eu precisava entender. Saber quem era o homem que dividiu a vida comigo por quase 10 anos. E quanto mais eu procurava, mais a verdade começava a se despir na minha frente, nua, fria, sem piedade. Comecei a mexer nos papéis dele, nos e-mails, antigos na conta do banco, nas mensagens que ainda estavam salvas no celular. Sim, eu fui atrás. Pode parecer feio, invasivo, mas depois de tudo que descobri, a última coisa que eu ia me preocupar era com etiqueta. Era meu direito. Era a minha vida também. Foi no histórico de localização do celular que encontrei alguns endereços repetidos. Um deles me chamou a atenção. Era numa cidade vizinha, Ituiutaba, e aparecia com frequência. Fui até lá num dia que minha mãe ficou com as crianças. Meu coração parecia que ia sair pela boca. O endereço era de uma casa simples, com jardim pequeno e brinquedos espalhados no quintal. Aquilo me deixou gelada. Toquei o interfone com a mão trêmula. Quem atendeu foi uma senhora, mais velha. Perguntei se conhecia Marcelo. Ela olhou para mim desconfiada. Conhecia sim. Ele era pai da minha neta. Pai. Na hora, achei que tinha ouvido errado. Fiquei muda. Como assim? Pai da sua neta? A mulher que se apresentou como Dona Lourdes me convidou para entrar. Sentamos na varanda, ela me ofereceu um copo d'água e eu estava tão nervosa que nem encostei a boca no copo. E foi ali que tudo começou a desmoronar de vez. Ela me contou que a filha dela, Valéria, tinha um relacionamento com Marcelo havia mais de um ano e que, há 7 meses, tinha tido uma menina, uma filha, filha dele. Ele vinha aqui quando podia, trazia fralda, leite, dizia que ainda ia assumir tudo direitinho, que só estava esperando resolver uns problemas com a esposa, disse ela, me olhando com pena, como se eu fosse um bicho ferido. A Valéria apareceu depois. Me olhou de cima a baixo, sem hostilidade, mas também sem culpa. Me chamou para ver a menina. Eu hesitei. Mas fui. Era um bebê lindo. Cabelinho escuro, olhos grandes, muito parecida com os meus filhos quando eram pequenos. Me deu um nó na garganta. Eu sabia, sem precisar de exame, que aquela criança era filha do Marcelo. O jeito dela, o formato da boca, era como olhar para uma parte dele que eu nunca conheci. Voltei para casa atordoada, chorando o caminho inteiro. Como ele teve coragem de esconder isso de mim? De esconder uma filha? Como ele conseguiu viver uma vida inteira comigo e ao mesmo tempo começar outra? Será que ele ainda me amava? Ou será que tudo já tinha acabado dentro dele e eu fui a última a perceber? Fiquei dias remoendo tudo aquilo. Olhava para os meus filhos e pensava na irmã que eles tinham e não sabiam. Pensava em como essa história estava longe de ser só minha. Estava enraizada na vida deles também. E por mais que doesse, eu sabia que não podia esconder isso deles para sempre. Contei primeiro para minha mãe. Ela ficou em choque. Queria ir lá tirar satisfação com a outra mulher, mas eu pedi para ela não fazer nada. A verdade já estava doendo o suficiente. Depois contei para o meu irmão, que me abraçou e disse que se eu quisesse sumir por uns tempos, ele me levava. Mas eu não queria fugir. Eu queria encarar. E num domingo à tarde, sentei com os meninos e do jeito mais delicado que consegui, contei que o pai deles tinha tido uma outra filha. O Lucas, que era o mais velho, ficou quieto, tentando entender. O Caio chorou. Perguntou se o pai não gostava mais da gente. Aquilo me cortou. Ele amava vocês, sim. Só tomou decisões erradas. Mas o amor dele era real. Foi tudo o que consegui dizer. Comecei a fazer terapia. Foi a primeira coisa que fiz por mim desde que tudo aconteceu. A psicóloga, uma mulher calma, de fala doce, me disse que o que eu estava vivendo era um luto em dobro. Pela perda e pela descoberta. E que eu não precisava entender tudo de uma vez. Que às vezes, a dor precisa de tempo para virar cicatriz. E foi ali, nas sessões, que comecei a enxergar uma coisa que antes eu não via. Que mesmo com tudo que Marcelo fez, eu não era culpada por nada. Eu fui fiel, fui presente, fui parceira. E isso ninguém podia me tirar. Eu não sabia ainda o que fazer em relação à filha dele. Se eu deveria manter contato, se meus filhos deveriam conhecer a irmã. Mas uma coisa era certa. Eu não ia viver amargurada. Não por causa dele. Não por causa do que ele escolheu. Porque eu ainda estava viva. E meus filhos também. E a gente merecia recomeçar. Ainda tinha muita coisa para resolver. Muita dor para curar. Mas pela primeira vez em muito tempo,
Eu senti um fio de força nascendo, dentro de mim, e era nele que eu ia me agarrar para sair daquele fundo de poço. Depois que comecei a terapia, foi como se uma janela abrisse dentro de mim. Uma janela pequena, empoeirada, mas que deixava entrar um pouquinho de luz. Eu ainda chorava, ainda tinha raiva, ainda acordava com o coração apertado. Mas aos poucos, fui voltando a respirar. Eu lembro bem do dia em que consegui rir de novo. Não foi nada grandioso. Foi o Caio tentando fazer panqueca e jogando a massa na parede, todo orgulhoso, dizendo que era arte moderna. E eu ri. De verdade. Foi um riso curto, meio engasgado. Mas foi riso. E naquele momento, eu percebi que ainda existia espaço para alegria. Dentro de mim, mesmo no meio de tanta dor, a terapia me ajudou a organizar os sentimentos, a parar de me culpar. Comecei a escrever também. Pegava um caderno velho à noite quando os meninos dormiam e escrevia tudo o que eu sentia. Às vezes era raiva, às vezes saudade, às vezes só silêncio. Mas botar para fora me ajudava a entender o que estava acontecendo, aqui dentro. Um dia, minha psicóloga me perguntou se eu já tinha pensado em reencontrar a Valéria. Não para confrontar, mas para conversar. Eu disse que não via sentido. Mas ela me disse algo que ficou na minha cabeça. Às vezes, quando a gente encara as feridas de frente, elas cicatrizam mais rápido. Fiquei dias remoendo isso. E no fundo, eu sabia que ainda existiam coisas que precisavam ser ditas. Então, criei coragem e mandei mensagem. Pedi para conversar. Ela demorou um dia para responder, mas topou. Nos encontramos num café simples, numa cidade vizinha. Eu cheguei primeiro. Tava nervosa, com a mão suando. Quando ela chegou, percebi que ela também não estava bem. Tava pálida, abatida. Sentou, devagar, com os ombros curvados. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Foi ela quem falou primeiro. Obrigada por vir. Eu achei que você nunca mais ia querer me ver. Eu balancei a cabeça. Respirei fundo. E comecei a falar. Contei o que descobri, como me senti, a confusão, o luto misturado com raiva, a dor de ver meus filhos sem o pai e, ao mesmo tempo, sabendo que o pai deles tinha outra filha que eles nem conheciam. Ela me ouviu, quieta. Não tentou se justificar. Só chorou. Depois foi a vez dela. Me contou que conheceu o Marcelo num posto de gasolina, quando ele estava fazendo uma entrega. Que ele foi simpático, brincalhão, que dizia que estava separado, mas que ainda morava com a esposa por causa dos filhos. Disse que no começo achou estranho, mas acabou se apaixonando. Eu fui burra, ela disse. Eu quis acreditar numa história que me favorecia. No fundo, eu sabia que ele não era sincero. Quando falou da filha, os olhos dela brilharam. Me mostrou uma foto da menina sorrindo, com 2 dentinhos nascendo. Era impossível não se comover. Ela era uma parte dele, mas era inocente. Não, tinha culpa de nada. E naquele momento eu senti que não podia descontar minha dor numa criança que só queria existir. Falamos por quase 2 horas. Foi dolorido, mas foi libertador, porque pela primeira vez não era sobre disputa, não era sobre a outra, era sobre 2 mulheres machucadas pela mesma mentira. Nos despedimos com um abraço estranho, cheio de dor, mas também cheio de humanidade. E naquele momento, eu senti que uma parte do peso começava a sair das minhas costas. Depois disso, muita coisa começou a mudar dentro de mim. Eu parei de me perguntar por quê. Parei de tentar entender o que levou ele a fazer o que fez. Porque talvez eu nunca fosse entender. E tudo bem. Eu precisava aceitar que algumas respostas não iam chegar, mas a vida ia continuar, com ou sem elas. Me aproximei mais dos meus filhos. Comecei a levá-los para passear nos fins de semana, mesmo que fosse só ir no parquinho da praça ou tomar um picolé na esquina. Cada risada deles era um pedaço meu se reconstruindo. Voltei a fazer as unhas, algo que eu nem lembrava como era. Cortei o cabelo. Coisa simples, mas que para mim era sinal de que eu estava voltando a me enxergar. Um dia, a escola do Lucas organizou uma apresentação do Dia dos Pais, e ele me disse: Mãe, eu queria cantar para você, porque você é pai e mãe agora. Meu coração se partiu e se colou de novo, em questão de segundos. Na hora da apresentação, eu chorei. Mas não de tristeza. Chorei de orgulho. Porque apesar de tudo, eu estava conseguindo. Um passo de cada vez, eu estava conseguindo segurar minha família de pé. Pela primeira vez,
Comecei a pensar no futuro sem medo. Me inscrevi num curso técnico de administração na cidade. Queria ter minha renda, minha independência. Ajudar meus filhos a crescerem com dignidade, sem depender da memória de um homem que não teve coragem de ser inteiro com ninguém. Também comecei a escrever tudo isso que você está ouvindo agora, porque senti que outras mulheres podiam estar passando por algo parecido. E que talvez, se soubessem que não estavam sozinhas, as coisas doeriam um pouco menos. Foi um processo lento, doloroso. Mas a dor, aos poucos, foi perdendo a força. E no lugar dela, foi nascendo algo novo. Um amor próprio que eu nunca soube que tinha. Uma força que agora eu sei, sempre esteve aqui. Só estava escondida atrás do medo. Ainda tenho dias ruins. Ainda tem noites em que eu acordo com saudade. Mas agora, eu sei que sou mais forte do que tudo que me aconteceu. E isso ninguém me tira. Foi depois de tudo isso que eu comecei a entender o que é recomeçar de verdade. Não é apagar o passado, nem fingir que nada aconteceu. É olhar para trás sem desmoronar. É lembrar, e mesmo com o coração apertado, conseguir respirar fundo e seguir em frente. Eu continuei indo para a terapia, escrevendo no meu caderno, levando os meninos para a escola, fazendo almoço, lavando roupa. A vida não parou, e eu também não podia mais parar. Um dia, depois de levar o Caio no dentista, passei na papelaria para comprar material para um trabalho do Lucas. Tava ali, na fila, cansada, suada, com a cabeça cheia, quando vi uma moça com um broche no peito, escrito professora voluntária, projeto Reescrevendo Histórias. Me chamou a atenção. Comecei a puxar conversa. Ela me explicou que era um grupo de apoio para mulheres que passaram por situações difíceis, abandono, traição, violência. Um espaço onde elas podiam conversar, aprender coisas novas, se sentir ouvidas. Era gratuito. Toda quarta-feira à noite, numa sala emprestada de uma escola estadual. Eu anotei o endereço, mas fiquei semanas sem coragem de ir. A gente fica com vergonha, sabe? Como se pedir ajuda fosse sinal de fraqueza. Mas um dia cheguei do trabalho tão exausta, tão cheia de coisa entalada no peito, que peguei minha bolsa e fui. Foi uma das melhores decisões que eu tomei na vida. Naquela sala, eu conheci mulheres incríveis. Cada uma com uma dor, uma história, um recomeço. Tinha uma que perdeu tudo num divórcio. Outra que criou os 3 filhos sozinha depois que o marido fugiu. Outra que enfrentou um relacionamento abusivo por anos. A gente chorava juntas, ria, juntas, tomava café com bolacha e se abraçava como se conhecesse há anos. Ali, eu percebi que minha dor não era única e que tinha muita força em ser vulnerável. Comecei a ajudar no grupo também, organizando as cadeiras, fazendo lista de presença, buscando doações de material. Me sentia útil. Me sentia viva. Os meninos começaram a perguntar sobre a irmã. Eu sabia que esse momento ia chegar, e já tinha decidido que não ia esconder a verdade. Contei com cuidado que ela era filha do pai deles com outra mulher, que era pequena, que não tinha culpa de nada. O Lucas foi o primeiro a dizer que queria conhecê-la. O Caio demorou mais, ficou na dele por um tempo, mas depois disse que queria ver como ela era. Conversei com a Valéria e organizamos um encontro tranquilo, num parquinho da cidade. Sem pressão, sem rótulos, só para se conhecerem. Foi mais bonito do que eu podia imaginar. Os meninos brincaram com ela como se já a conhecessem. Pegaram na mãozinha dela, correram com ela no colo. A Valéria chorou, eu chorei. E naquele momento, eu vi que mesmo no meio de tanta dor, tinha nascido uma coisa nova, uma nova forma de família. Não era o modelo que eu sonhei, mas era real. E era nosso. Comecei a cuidar mais de mim também. Coisas simples. Caminhar de manhã, tomar café sem pressa, fazer hidratação no cabelo em casa. Me olhava no espelho e já não via só a mulher que foi traída. Via uma mulher inteira. Uma mãe forte. Uma pessoa em reconstrução. Um dia, numa aula do curso técnico, o professor de empreendedorismo elogiou uma ideia que dei sobre abrir um pequeno negócio. Falou que eu tinha visão, que devia investir nisso. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Comecei a pensar em montar algo meu. Um pequeno café, talvez. Ou um serviço de marmitas saudáveis. Sempre gostei de cozinhar. A ideia ainda está amadurecendo, mas pela primeira vez em muito tempo eu me vejo com futuro. E eu sei que o caminho ainda vai ter altos e baixos. Que a saudade do Marcelo ainda vai bater às vezes. Que as perguntas sem resposta vão aparecer nos momentos mais silenciosos.
Mas hoje, eu já não sou a mesma mulher que chorava no chão do banheiro sem saber o que fazer. Hoje, eu tenho planos, tenho sonhos, tenho paz. E o mais importante, tenho orgulho de mim. Porque eu podia ter me fechado, ter virado pedra, ter deixado o rancor me engolir. Mas escolhi amar de novo. Não um homem, ainda não. Mas a mim mesma. Me escolhi. E isso, muda tudo. Hoje, olhando para trás, vejo que a dor não desapareceu de uma vez. Ela não se apagou da minha vida como uma mancha que se apaga com o tempo. Não. A dor foi uma companheira constante, mas aos poucos, ela foi se transformando em algo diferente. Algo mais suave. Talvez por eu ter aprendido a lidar com ela. Tem dias em que eu ainda acordo com a sensação de que tudo que passei foi um pesadelo. E a saudade do Marcelo, o vazio dele ainda presente nas minhas lembranças, bate forte, como uma onda que vem de surpresa. Mas eu já não sou mais a mesma. Eu não me afundo mais nessas lembranças. Eu as vejo de longe, como uma página virada, uma história que foi escrita, mas que agora é só parte de quem eu sou. Eu finalmente entendi que não existe um prazo para curar uma ferida, e que cada pessoa tem o seu jeito de lidar com as perdas. Eu demorei. Eu precisei gritar, chorar, me perder, até poder me reencontrar. Mas o mais importante, eu acho, é que eu nunca deixei de tentar. Nunca desisti de mim. Meus filhos estão bem. Eles são a razão de eu ter encontrado forças para me reerguer. A razão de eu ter acreditado que poderia recomeçar. Eu os vejo crescendo e sei que, de alguma forma, o exemplo que eu estou dando a eles vai influenciar as escolhas que eles farão no futuro. Eu quero que eles olhem para mim e saibam que, mesmo depois de tudo, a vida é cheia de oportunidades. Que a dor pode nos derrubar, mas não nos define. Eu também estou cuidando de mim. Pode parecer simples, mas eu me dei o direito de me cuidar. E isso para mim é um grande passo. Voltei a me sentir bonita, mesmo sem maquiagem, mesmo sem o corpo dos meus 20 anos. Voltei a me sentir capaz, mesmo quando a vida parecia me dizer o contrário. Eu sei que o futuro não vai ser fácil. Sei que há ainda muito a aprender, muito a enfrentar. Mas hoje eu me sinto preparada. Porque não importa o que aconteça, eu sei que sou capaz de superar. Porque aprendi a me colocar em primeiro lugar. E não tem nada mais poderoso do que isso. Olhando para o presente e o futuro, eu sei que a vida continua. Que apesar de tudo que aconteceu, há beleza em tudo que ainda está por vir. E sei que, a cada dia, minha força só vai crescer mais. Se você está passando por algo parecido, se está se sentindo perdida, sozinha, sem saber por onde começar, eu quero te dizer que há esperança. Não importa o quanto o peso da dor pareça grande, você também vai encontrar a sua força. Pode confiar em mim. Você não está sozinha. Se você chegou até aqui, compartilhe essa história. E, se ainda não se inscreveu no canal, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Eu sou grata por cada um de vocês que está aqui, me ouvindo, me entendendo. Juntos, a gente pode continuar a nossa jornada. Porque no fim, todo mundo tem uma história para contar e um novo capítulo para escrever.